ela nos ensina a viver bem, mas também morrer bem, digamos assim. Porque estudar filosofia, filosofar, é em certa medida aprender a morrer. Salve meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Interior. Hoje eu pretendo fazer um vídeo não tão editado, um vídeo mais opinativo, sem aquele rigor técnico, digamos, de análise tão rigoroso quanto eu tenho feito nos vídeos anteriores, mais uma conversa aqui informal entre a gente. Uma pergunta que me fazem muito justamente é: qual é a função, para que serve a filosofia? E eu coloquei na thumbnail eu coloquei na thumbnail: a filosofia é inútil, para chamar a sua atenção. Em certo sentido, a filosofia é inútil, sim, em certo sentido, mas em tantos outros não. Não é apenas útil, mas ela também é necessária. Digamos assim, a filosofia ela é necessária. Ela é além do que útil, é necessária. Então, verifica aqui a sua inscrição no canal, né? Fica aqui comigo até o final porque você me ajuda bastante. Eu vou deixar aqui no link da descrição e no primeiro comentário fixado o link para o meu curso de técnicas de estudo que vai ajudar vocês a estudarem com mais qualidade. Tá? Mas primeiro vamos nessa. Primeiro, filosofia, qual é o aspecto inútil da filosofia? Ele está ligado, na minha compreensão, na maneira como eu enxergo, como eu entendo, está ligado à busca pela verdade. Porque a busca pela verdade, a filosofia é a busca pela verdade, a busca para compreender a verdade. E essa busca, ela tem que ser desinteressada. Você não tem que ter em vista uma utilidade posterior à apreensão da verdade. Ou seja, a busca pelo conhecimento, pela verdade, ela tem que ser pautada porque simplesmente, por si só, a verdade é boa. O conhecimento ele é bom. A partir desse ponto, depois que eu chego à verdade, que eu conheço alguma coisa, talvez eu possa indagar algum fim prático para este conhecimento que eu acabei de adquirir. Mas isso é uma coisa posterior. O combustível mesmo, que deve mover a gente, deve mover o homem em busca dessa verdade, ele tem que ser desinteressado. Ele não pode estar viciado por um interesse por trás, né? Por uma preocupação de fim utilitarista. Isso de maneira muito grosseira, a gente pode até dizer, esse é um dos problemas justamente do utilitarismo, que ele coloca a importância das coisas e o valor das coisas no fim prático que pode se atribuir a elas, né? Isso é um problema filosófico. Em outra ocasião, a gente pode discutir sobre os erros, os acertos e os erros do utilitarismo, certo? Fica para outra ocasião. Esse é o primeiro ponto. Por que a filosofia é inútil nesse sentido? Porque a busca pela verdade ela tem que ser desinteressada. Conhecer é bom em si mesmo, e por si só isso aí já basta, certo? Inclusive, esse conhecimento, esse interesse desinteressado pelo conhecimento, esse, essa busca desinteressada pelo conhecimento, é um dos mandamentos da vida intelectual. Você vai encontrar isso, essa defesa, até trouxe aqui para você ver. Nesse livro aqui, do Giovanni Reale, Pré-Socráticos e Orfismo, esse livro simplesmente maravilhoso. Logo aqui no prefácio ele já toca nesse ponto que eu acabei de falar para vocês. A busca pela verdade ela tem que ser desinteressada. Mas, em que outros aspectos a filosofia ela é necessária? Vamos falar aqui de um tema que eu também acho muito interessante. No Instagram sempre estou tocando nesse assunto. Por uma perspectiva científica, né, onde se entrelaça a filosofia com a ciência, mas também por uma perspectiva existencial. Rapidamente, na questão existencial, digamos, a filosofia ela é primeiro um modo de vida. A gente hoje, principalmente por conta dos cursos de graduação, né, nos cursos universitários de filosofia e a profissão de professor de filosofia ou até mesmo a profissão de, entre aspas, filósofo público, né, um pensador público, um intelectual público, a gente pode ver que a filosofia tem um aspecto aí meio técnico, né? Tem um aspecto um pouco profissional, profissionalizante. Mas a filosofia ela não se limita a isso, ela está muito além disso. Né? O filosofar, a filosofia, antes dela ser uma profissão que é exercida, né, no magistério,
a profissão de filósofo, digamos assim, ela é também, primeiro, um modelo de vida, é um estilo de vida. E, inclusive, é possível que você tenha uma vida filosófica, uma vida pautada por uma atitude filosófica, uma vida na qual você filosofa, sem que você tenha domínio de técnica filosófica, sem que você tenha um domínio de um conhecimento de história da filosofia. Nesse sentido, por assim dizer, dentro desse contexto, é possível que você nunca tenha estudado nada de Platão, nunca tenha estudado nada de Aristóteles, mas você se questione o sentido das coisas, você se questione a razão das coisas. Você perceba que há perguntas que podem ser feitas sobre o todo. E é isso que trata a filosofia. A filosofia trata sobre o todo. O objeto da filosofia é o todo, enquanto que o objeto da ciência são as partes. A ciência trabalha com partes, a filosofia trabalha com o todo das coisas. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar de Hegel, né? Mesmo que você nunca tenha ouvido falar de Kant, mesmo que você não faça ideia do que é epistemologia, do que é gnoseologia, do que é metafísica, mesmo que você não saiba desses termos técnicos, mesmo que você não tenha um conhecimento de história da filosofia e de técnica filosófica, mas no momento em que a pessoa tem uma inclinação para indagar sobre os sentidos, as grandes perguntas, né? Quais são as grandes perguntas? Qual a razão das coisas? O fundamento das coisas? A origem delas? O fim delas? O sentido das coisas? O sentido mesmo da vida? Nesse momento, nós temos uma atitude filosófica. Neste momento, a pessoa, ainda que de maneira rudimentar, ela está tentando filosofar. Ainda que de maneira com muitas limitações, de uma maneira limitada, a pessoa está, em certo sentido, sendo ela própria um filósofo. Esse não há como você pensar essas grandes questões através da ciência, porque essas grandes questões elas pensam justamente o todo. A ciência apenas operacionaliza as partes, digamos assim. E nesse sentido, a gente encontra também outra necessidade da filosofia, muito além da sua utilidade e a sua necessidade. A discussão que o cientista faz para definir qual é o campo de sua atuação, qual é o objeto de sua análise, essa discussão é feita pelo filósofo. A discussão filosófica para delimitar o campo científico. Ou seja, a filosofia, como ela trabalha com todo e ela vem antes de tudo, o primeiro conhecimento que a gente tem, ela vai delimitar qual é o campo que vai atuar a ciência. E nesse sentido a gente já vê exatamente a necessidade da filosofia. Nesse sentido, a gente encontra também mais outra grande serventia da filosofia e também outra grande necessidade, que é justamente nos afastar dos erros do senso comum. Tem total pertinência com, digamos que o conhecimento científico ele nos afasta dos erros do senso comum, das crenças comuns, que quase sempre elas estão equivocadas, mas também o próprio conhecimento filosófico e a postura filosófica ela pode auxiliar que a gente também trilhe por um caminho de maior retidão em termos de conhecimento. Nessa perspectiva, nos afastando também do senso comum, a filosofia, como eu disse, ela faz as grandes perguntas, ela faz as grandes indagações sobre as perguntas de maior relevância a respeito do todo. Dentre essas perspectivas de perguntas feitas pela filosofia, nós temos a própria noção das escolhas corretas da vida. Isso é um tema tão bonito para ser explorado na literatura, existem muitas obras que tratam disso. As escolhas da vida, pensar a boa vida, o que é viver bem ou viver corretamente. Isso é uma pergunta filosófica. O que é que eu devo fazer com a minha liberdade? Com a margem de liberdade que está nas minhas mãos, como é que eu vou configurar, como é que eu vou moldar a minha existência, como é que eu vou moldar a minha vida? E o resultado final das minhas ações que formará a obra que foi a minha vida, digamos assim, como é que terá sido. Nesse sentido, é dito que é uma indagação socrática, é uma conclusão socrática no momento em que você chega no final da sua vida, você faz uma retrospectiva do que você viveu e aí você consegue identificar se você foi feliz ou não foi feliz. Mas a ideia mesma de felicidade, ela é um pouco problemática, ela pode nos enganar. É preferível que a gente pense não a respeito da felicidade, mas pensemos a respeito da vida correta ou da boa vida. Né?
Porque a felicidade, a noção de felicidade, ela nos traz uma ilusão. Porque podemos pensar que a felicidade ela é apenas os momentos bem desfrutados, né? Livres de dor e de sofrimento, enquanto que a concepção, a noção de vida boa, ela dá margem para a possibilidade de existência do sofrimento. Então, a vida é boa apesar do sofrimento, né? A vida é boa apesar de certas angústias. Nessa indagação a respeito da boa vida, nós percebemos que a filosofia ela tem uma função primordialmente educadora. Ela nos educa para conviver, para pensar melhor, e quando a gente pensa melhor, a gente convive melhor também com o nosso semelhante. Ela educa o nosso pensamento, ela educa a nossa convivência, ela educa os nossos valores e, o principal, ela nos educa para morrer com dignidade. Ela nos ensina a viver bem, mas também morrer bem, digamos assim. Porque estudar filosofia, filosofar, é em certa medida aprender a morrer. Isso é um preceito que a gente nunca pode deixar de ter em perspectiva. E no momento que a gente confronta com a realidade inevitável do nosso fim, da própria finitude, a partir desse momento, nós temos um grande parâmetro para repensar todas as nossas escolhas, para repensar todas as nossas atitudes. Porque o paradigma da morte, ele lança uma luz diferente para as coisas que a gente valoriza. E muitas vezes a gente percebe que se olharmos as coisas por este prisma, a gente percebe que a gente está dando muita energia, está dando muito empenho, muito esforço e muito tempo da nossa vida para coisas e valorizando coisas que, no final das contas, não mereceriam todo esse valor que nós atribuímos a elas. Meio que a certeza da finitude nos mostra o que realmente tem valor para a vida. E só a filosofia é capaz de fazer isso. Somente a filosofia. Nesse sentido, quando a gente pensa também por essa perspectiva, reconhecemos que a filosofia nos ajuda a lidar melhor com as nossas próprias emoções. No momento em que eu lido melhor com as minhas próprias emoções, eu também tenho condições de conviver melhor com o meu semelhante, com o meu familiar, com o meu amigo. Posso ser uma pessoa melhor e um cidadão melhor. E no momento que eu faço isso, que eu conheço melhor a mim mesmo, conheço melhor as minhas próprias emoções, certos problemas emocionais podem ser evitados e isso também contribui para que eu tenha uma vida melhor, uma vida livre de ressentimento, uma vida livre de emoções destrutivas, digamos assim. Porque as emoções desordenadas, elas são um combustível poderoso para a destruição do indivíduo. E nesse momento a filosofia tem um papel significativo na correção, porque a filosofia essencialmente ela é educadora. Ela é uma pedagoga por excelência. Ao mesmo tempo, outra coisa que eu também não posso deixar de mencionar, eu conheço pessoas que têm um conhecimento de história da filosofia, um conhecimento, né? A filosofia tem esse caráter erudicionista, chamemos assim, não sei nem se essa palavra existe. A pessoa tem um conhecimento erudito, cultural sobre a filosofia, ou seja, a pessoa sabe quem foi Sócrates, sabe quem foi Platão, sabe quem foi Aristóteles, sabe quem foi São Tomás de Aquino, sabe quem foi o filósofo Piton, que teve como discípulo nada mais, ninguém menos do que Karl Marx, o filósofo Piton, você sabe quem é, né? Como dizia o filósofo Piton, que teve como discípulo nada mais nada menos do que Karl Marx, tudo na vida depende do quanto você quer comer. Pronto. A pessoa conhece todos esses filósofos, já leu muitos deles, tal, consegue citar de memória, né, coisas que esse filósofo tal falou e tal e tal. A pessoa tem esse conhecimento livresco, esse conhecimento bibliotecário, digamos assim,
esse conhecimento puramente erudito, mas a pessoa, em certo sentido, ela não aplica, ela tem tudo isso aqui na cabeça, mas ela não aplica isso no coração. Ela não aplica isso na própria vida. Então a gente vê que a gente tem um risco de, quando a gente transforma geralmente a filosofia num conhecimento técnico, numa profissão que eu vou exercer, numa faculdade, numa escola, perante a sociedade, quando eu não faço isso um meio de vida, como eu não transformo a minha vida num ato mesmo filosófico, um ato filosofante, a gente corre o risco de ter uma erudição vã, as nossas vãs filosofias, chamemos assim, e não aplicarmos isso na vida de maneira prática, porque a filosofia tem um adágio budista que eu acho lindo e muito interessante, que é quando o discípulo budista ele se pergunta da possibilidade, né, e quando ele vai ter a ocasião de praticar todos aqueles ensinamentos que ele recebe, e coisas que ele vê na meditação, coisas que ele vê nos ensinamentos. E aí tem um adágio que diz: a prática é a vida é a prática. Então, é aprender e pôr em prática, aprender e pôr em prática, aprender e pôr em prática. Então, todo autor que a gente lê, todo filósofo que a gente conhece, a gente precisa, né, ver também, não apenas pela perspectiva bibliotecária, pela perspectiva erudita, tá, de ter lido tantos livros, de conhecer tantos autores, de conhecer todos esses argumentos, de concatenar as ideias de múltiplos autores, de fazer uma palestra, de dar uma exposição, que isso é o que a gente vê muito a respeito, né? Quando a gente vai ver uma aula de filosofia, basicamente o que a gente vê é isso. Mas essa parte vital da prática, da meditação consciente, da ponderação a respeito de si próprio, da própria condição, a filosofia, ela, no final das contas, ela trata disso, é a condição humana. Não tem outra realidade para isso, é a condição humana. Então, no momento que eu medito a respeito da minha própria condição enquanto ser humano, como é que eu posso pôr em prática essas indagações? Em que ponto essas indagações que esses autores fazem diz respeito a mim também? Vivo essas questões, encontro essas questões ao meu redor. Essas são as minhas ponderações a respeito disso, algumas inquietações que eu tenho, algumas coisas que eu gostaria de ter passado para vocês. Eu peço que você deixe aqui sua sugestão no comentário, caso você tenha alguma ideia para um outro vídeo, caso você tenha uma dúvida que gostaria que eu fizesse num vídeo aqui. Na medida do possível, eu vou tentar atender vocês. Tem muitos vídeos aqui nos quais eu tenho feito os roteiros para esses vídeos, só não tenho tido ainda a condição de filmá-los, de fazê-los, mas pouco a pouco estou atendendo pedidos antigos que vocês fizeram para mim, tanto aqui nos comentários quanto no meu Instagram, e na medida do possível vou trazendo para cá nos futuros vídeos. Valeu, pessoal, a gente se vê na próxima.